Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 3 de setembro, quinta-feira. Um dia com algumas notícias aí impactantes, importantes, e eu vou mencioná-las aqui para vocês ficarem bem atualizados, tá? Vou começar de trás para frente, vou começar de uma análise que eu acabei de colocar no site em função de uma notícia que parecia meramente burocrática, mas tem um impacto enorme, tá? É o seguinte, o CNMP, tá? Um conselheiro do CNMP, é justamente aquele que cuida das prerrogativas do Ministério Público, etc. e tal, ele, a pedido do Augusto Aras, determinou que todos os casos referentes à Lava Jato no STJ sejam, a partir de agora, concentrados na subprocuradora Áurea Pierre, tá? Áurea Pierre. Então, todos os processos, em vez de eles seguirem para o grupo de subprocuradores ali que fazem parte da força-tarefa da Lava Jato no STJ, agora eles serão remetidos para a Áurea Pierre, que é, vamos dizer assim, a subprocuradora natural, a procuradora natural, e ela vai ter que tocar todos os processos, com o auxílio, né, no máximo com o auxílio dos colegas. Primeiro que isso inviabiliza, né, pela dinâmica, do volume dos processos da Lava Jato, quando você concentra tudo num procurador só, e ele tem que agir em todos os casos, no máximo recebendo auxílio dos colegas, fica inviável. Isso por si só já vai gerar um acúmulo, vai virar uma pilha de processo, e isso vai travar, é um freio de mão na Lava Jato, tá? Isso é feito a partir de uma reinterpretação, né, de uma norma que fala justamente sobre o auxílio desses subprocuradores integrantes da Força-Tarefa. Na verdade, o que acontecia até agora? A Força-Tarefa, todos os casos, né, seja ela do STJ, do STF, do Curitiba, do Rio, de São Paulo, o que acontecia? Os processos da Lava Jato iam para esse grupo de procuradores e eram distribuídos entre eles, né? E aí, muitas vezes, o procurador natural ficava fazendo esse papel de coordenador apenas do grupo, atuando ali em um ou outro processo e tal, mas como um coordenador geral desse grupo. Papel do Deltan Dallagnol até ontem, né? Que agora vai ser assumido pelo Alessandro Oliveira. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, esses processos não poderão mais ser distribuídos para os procuradores. Eles vão ser concentrados na procuradora natural, no procurador natural, e isso vai gerar um acúmulo de processos. Isso vai acontecer em Curitiba, no caso do Alessandro Oliveira, por melhores que sejam as suas intenções, tá? É um volume de trabalho impossível de ser gerido ali. Isso está acontecendo em São Paulo, inclusive ontem teve aí essa debandada, né, uma renúncia coletiva dos integrantes da Força Tarefa de São Paulo, justamente pelo mesmo motivo. Isso acaba de matar a Lava Jato no STJ, porque agora vai acumular tudo na mesa da Áurea Pierre, sendo que, né, ainda tem um agravante no caso da Áurea Pierre, porque ela já foi alvo de processo disciplinar, eu revelei isso em 2017, ela foi alvo de processo disciplinar justamente por arquivar, né, por não dar encaminhamento a mais de 1000 processos, ou seja, ela já vamos dizer assim, já tem ali um histórico de arquivamento, de não dar celeridade aos processos, né, e deixou acumular no seu gabinete mais de 1000 processos, foi alvo desse processo disciplinar, inclusive, como registrei em 2017. Então, se vocês imaginem, né, ela também já mostrou diversas vezes que é crítica à Lava Jato, né, acolhendo ali pedidos da defesa do Lula para tentar estabelecer aí a suspeição do Sérgio Moro. Isso já é diversas ocorrências, vocês que acompanham o Antagonistas sabem. Então, gente, é o seguinte, como o Aras não conseguiu emplacar a tal da UNAC, ele queria mudar o regime, né, da Força-Tarefa para essa tal de UNAC, para ter o controle total, ele então fez o quê? Esvaziou, simplesmente tirou qualquer poder da Força-Tarefa, né, não precisa mais mudar nada, deixa como está, vai ficar tudo nos procuradores naturais, ele troca os procuradores naturais, coloca a gente ali afinada com ele, e isso vai ter de passar tudo por ele, e acabou a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Então, se existia alguma dúvida, né, se existia alguma esperança, isso termina hoje, isso termina aqui. Tá? É checkmate mesmo, é checkmate. Tá? Então, essa é a notícia que eu abro o nosso momento antagonista.
Se vocês quiserem detalhes, está tudo lá no site, tá? Acabei de subir uma análise com isso. Além disso, tivemos aí a Câmara Municipal lá do Rio, Câmara de Vereadores, né? Ela rejeitou o pedido de abertura de impeachment contra o Marcelo Crivella por aquele caso dos guardiões, né, do Crivella, uns meganhas que ele colocou, né, criou grupos ali de WhatsApp e tal, colocou uns meganhas nas portas dos hospitais para impedir que as pessoas denunciem, né, o estado de calamidade que está a saúde pública no Rio de Janeiro e que a imprensa noticie. Então, um absurdo desse, foi feito um pedido de abertura de impeachment e a Câmara negou por maioria, 25 vereadores votaram pela não abertura do impeachment do Crivella, entre eles o Carluxo. Tá? Carluxo, então, é também um guardião do Crivella. Tá? Então, pode falar o que quiser no Twitter, isso aí é vagabundagem. Tá? Isso esse tipo de votação mostra o caráter, tá, dessa gente. Então, pode falar, pode fazer a narrativa, inventar a mentira que for, mas não tem como escapar da verdade dos fatos. Então, votou, né, assim como todos os outros, para proteger o Crivella, para que ele não fosse investigado e afastado em função dessa barbaridade aí que ele resolveu fazer. Por quê, Cláudio? Porque, no final das contas, gente, tudo que eles querem é que cada um tenha o seu grupo de meganhas, né, os seus guardiões. O Bolsonaro também tem os seus e quer ter, na verdade, quer transformar, pelo que a gente vê da reforma administrativa que o governo apresentou, né, inclusive aumentando participação aí de comissionados, reduzindo a participação de servidores e aumentando de comissionados. Tem uma série de aspectos disso, a gente publicou ao longo do dia. Uma reforma administrativa que chega sem nenhum tipo de estudo de impacto financeiro. No final do ano passado, você tinha, né, uns estudos preliminares, falavam ali de uma possível economia de 280 bi, mas isso ficou no passado. Tá? A versão que foi apresentada aí, que ainda será modificada, obviamente, no Congresso, ela não traz esse estudo de impacto financeiro. Nós estamos aguardando, estou para falar também com autoridades relacionadas lá que estão coordenando, né, esse trabalho da reforma administrativa para, pelo menos, explicar. Né? Inclusive, nós entrevistamos aí o Felipe Salto, entrevistamos algumas pessoas ao longo do dia e a análise preliminar é que essa reforma administrativa ela vamos dizer assim, só para o andar de baixo. Tá? Ela não pega o andar de cima, não pega magistrados, não pega parlamentares, não pega juiz, não pega nada. Então, ela é só para o andar de baixo. Tá? Isso pode dar desculpa que for também. Isso é uma decisão política. Tá? É uma decisão política. Assim como aconteceu com a reforma administrativa. Né? Então, tá aí. O que vai acontecer? Né? Um dos aspectos dessa reforma administrativa é justamente você aumentar, abrir para mais comissionados, gente que você nomeia por apadrinhamento político. Então, essa gente que se agarra à máquina pública, porque na maioria das vezes são pessoas desqualificadas, pessoas que entram para a política, cabos eleitorais, efetivamente, pessoas absolutamente desqualificadas, que não têm capacidade de ter sucesso, de ter um bom emprego no mercado, então se agarra à política, vira aí um lambedor de um passapanista, um lambedor de saco de político, fica agarrado ali no rabo da saia do político e depois esse político traz para dentro da máquina pública. Então você já viu o tipo o nível que vai ser. Se já é ruim o serviço público, vai piorar provavelmente com esse perfil aí da reforma que está sendo apresentada. Então aí você vai, obviamente, criar, né, transformar a máquina nesses guardiões do Bolsonaro e dos próximos presidentes que virão, né? Inclusive já tem gente achando que o Bolsonaro vai tentar um terceiro mandato, nem chegou ao segundo e já vai tentar um terceiro ao admitir essas mudanças aí, inclusive com a ajuda do STF, a possibilidade de reeleição do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, do Rodrigo Maia para a Câmara. Então ele acha que também pode fazer uma reinterpretação da Constituição e concorrer ao terceiro mandato. Já se fala até nisso, tá, em Brasília. Então, para vocês verem o grau da loucura, né, aonde vamos parar. Bom, então, o destaque é justamente para essa questão da força-tarefa, para a reforma administrativa, para a questão do Crivella, né, e basicamente isso. Tivemos mais algumas decisões importantes, né? Hoje eu expliquei um pouco mais a decisão do Lewandowski, que parecia só uma decisão assim. Ele ontem, né, determinou que se abrisse lá as comunicações, os acordos de leniência da Odebrecht para a defesa do Lula, no caso do Instituto, da ação penal do Instituto, e parecia que era só isso.
Depois eu fui ler com calma e descobri que ele também determinou a suspensão, né, da ação penal do Instituto Lula, né, o terreno que ele recebeu de propina da Odebrecht, até que se julgue o mérito da reclamação do Lula que está sendo analisada por ele mesmo e na qual ele deu essa liminar, né, para a abertura aí dos arquivos. O que vai acontecer? Em dezembro, vence, prescreve os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Porque o Lula, o Roberto Teixeira, o Glauco da Costa Marques, aquele primo do Bunlai, todos eles têm mais de 70 anos. Essa denúncia foi apresentada em 2016. Os crimes aí, a prescrição é com 8, mas como eles têm 70, cai pela metade, vence com 4, vence em dezembro, justamente agora. Então, assim, vão prescrever. Os crimes do Instituto Lula vão prescrever. E vai depender ainda do Ricardo Lewandowski quando ele vai botar isso de novo na pauta. Então, assim, tá tudo fechado, né, gente? Já vimos outras decisões aí da Lava Jato nas últimas semanas também, decisões do STF contra a Lava Jato nas últimas semanas, né, decisão que beneficiou o Lula já em outra oportunidade, que vai prejudicar ainda o Moro, né, com declaração de suspeição, etc. e tal. Outras que foram tomadas aí também, suspensão de processos do Serra, né, o próprio Gilmar avocando para ele o processo quando está na véspera do negócio prescrever. Então, assim, virou realmente um negócio, né, um samba, né, um samba. A gente tem aqui uma outra decisão aqui mais melhorzinha, mas também que não tem, a gente não fica muito feliz porque isso provavelmente já vai ser revertido lá na frente. O Fachin não viu indícios de que a Lava Jato lá de Paraná tenha investigado o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia naquele caso da cervejaria Petrópolis, né, do Grupo Petrópolis, que fazia o caixa 3 junto com o Odebrecht para pagamento de propina. Simplesmente porque no inquérito apareceu uma planilha com o nome do Davi e do Maia, né, não o nome deles conhecidos, né, o nome do meio e tal, e ninguém sabia, alguém identificou, e aí acharam que a investigação tinha avançado para cima dos dois. Inclusive, esse foi o argumento usado pelo Augusto Aras para acessar a base de dados da Lava Jato, alegando que eles estavam investigando ilegalmente, né, os presidentes da Câmara e do Senado, né, senador Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, deputado que tem foro privilegiado. Então, olha para vocês verem o grau do negócio, da loucura. E o Fachin hoje analisou e falou assim, não tem problema nenhum, não fizeram nenhum tipo de investigação, toca a ficha. Só que a gente já sabe que isso aqui não vai ter muito, não vai muito para frente, né? A gente não pode ter muita esperança mais. E o Paulo Preto também foi alvo aí de uma nova denúncia de lavagem de dinheiro, mas daqui a pouquinho o Gilmar encerra esse caso aqui. Bom, o que mais eu destaco para vocês? Bom, aí teve esse caso de São Paulo, que ainda está reverberando. Ontem e hoje nós demos matérias a respeito, demos inclusive o ofício dos demais procuradores que pediram a demissão, né, coletiva, acusando a procuradora que tinha sido nomeada em março, né, virou a procuradora natural e simplesmente não quis mais tocar novas delações, não queria adiar a operação contra o Serra. Então tá bem, né? Estamos bem de procuradores. Isso aí em São Paulo. Não à toa o pessoal se revoltou e pediu demissão. Fizeram uma série de acusações, nós publicamos isso tudo no site, inclusive com documento. E é isso, né? Essa é a situação. Amanhã a gente vai abordar alguns outros temas nessa linha aí. E basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. Assim, nós tivemos aí um registro da Covid, e aí eu encerro, dizendo o seguinte, que, assim, tem mais duas coisas importantes. Os filhos do pastor Everaldo foram soltos, tá? O pastor Everaldo continua preso, e o Aras pediu ao Toffoli para manter o afastamento do Witzel, tá? Então, isso aí dentro, e é possível, inclusive, que já recebam a denúncia, ele vire réu, e aí não volta mais, tá? E aí, para encerrar, Covid aqui, olha, uma notícia um pouco melhor, o Brasil teve o menor número de mortes em uma quinta-feira desde maio, tá? O registro aqui de 834 mortes. Ontem ficamos acima de 1.100 e pouco, mas hoje 834, tá? A princípio não é nenhum tipo de problema no registro, mas o fato é que esse é o menor número desde lá de trás, de maio, né? Quando foram registrados 610 óbitos, tá? Então, ao todo nós temos 1.616 vítimas fatais, né, pessoas que morreram pela doença no país. Estamos aguardando aí a vacina, embora o governo promova uma campanha agora
contra a vacina, né? Que gastando, inclusive, o dinheiro público para pagar a vacina, mas dizendo que ninguém é obrigado a tomar vacina, quer dizer, como se a gente estivesse realmente no início do século passado. É isso. Eu agradeço sempre aqui a audiência de vocês. Fico por aqui no nosso Papo Reto e a gente conversa amanhã no Gabinete de Crise. Vamos ter muita coisa aí. Um abraço.